Olá, boa noite, turma. Eu já tava com saudade de aparecer aqui, trocar uma ideia com vocês. E aí, como é que vocês estão? Boa noite. Todo mundo ouvindo bem? E aí, vocês acompanharam meus stories aí no Ciaparto? Conseguiram ter uma noção do evento? Como é que foi? Me conta aí o que vocês acharam. Eu não consegui fazer uma grande cobertura, porque felizmente eu fiquei muito ocupada lá. Mas foi muito legal e eu vou contar um pouquinho para vocês dessa experiência, mas eu quero saber se deu para vocês acompanharem um pouco. Tem muita gente nova chegando aqui no Instagram também. E o que vocês acharam aí? Vocês deu para entender como que funciona o evento? O que é o Ciaparto ou não? Bom, vou começar a falar então. Beleza. Bom, primeiramente eu quero falar que foi uma experiência incrível. Acho que quem conseguiu acompanhar alguma coisa nos stories conseguiu perceber o quão feliz eu fiquei com essa experiência e o quanto foi importante para mim. Antes de viajar, eu deixei aqui nos stories para vocês minha trajetória no Ciaparto, né? Então, eu frequento o Ciaparto desde 2016. Eu era estudante de medicina e doula. E ir ao Ciaparto era presente de aniversário. As pessoas queriam celular, iPhone na época, e eu queria ir para o Ciaparto, e era isso que eu pedia de aniversário. E naquela época, lá em 2016, se hoje eu ainda sou o patinho feio que fala sobre essas coisas de parto humanizado, imagina lá em 2016, né? Eu era chamada de babá de grávida, de sem o que fazer. Meus professores perguntavam se eu era louca, se eu não tinha que estudar, porque eu queria ficar só no hospital acompanhando as gestantes. Mas eu sempre fui muito decidida e hoje eu entendo que tem algo que eu devo cumprir aí, espiritualmente falando, nessa trajetória. E como eu tô aqui falando da minha experiência, nós vamos falar hoje um pouco menos de ciência e vamos falar um pouquinho mais sobre mim e sobre a minha visão aí nessa trajetória toda. Então hoje eu entendo que o que me fez ser forte e conseguir seguir nesse caminho que não foi fácil foi a espiritualidade mesmo. E eu sou muito grata por isso. Mas também quero agradecer profundamente a organização do evento, que me convidou para participar ativamente nesta edição de São Paulo. Eu fui palestrante esse ano também no Ciaparto Fortaleza. E eu dei uma palestra lá e agora em São Paulo eu tive 3 participações e foi muito legal. Eu fiz uma oficina sobre vácuo e fórceps. Então a gente ficou 4 horas lá na quinta-feira à tarde, ajudando e ensinando as pessoas a como utilizar o fórceps e o vácuo extrator nos partos vaginais instrumentados. A importância de saber, né, assistir a partos vaginais com o uso de instrumentos quando necessário, eles podem salvar a vida das pessoas e dos bebês. E que gracinha, obrigada. Então, assim, foi muito especial participar dessa oficina, que é a obstetrícia avançada.
né? Então, vácuo e fórceps é para médicos, obstetras e médicas, na verdade, né? A gente só tinha médicas na equipe lá do treinamento. E eu fiz esse treinamento com a minha professora, Carol Reis, foi minha professora na residência, e ela me convidou para dividir com ela essa oficina. E foi incrível, a gente conseguiu passar para as pessoas o nosso conhecimento ali acerca de situações muito desafiadoras na obstetrícia, que são os partos vaginais instrumentados a vácuo e fórceps. Infelizmente, hoje as pessoas ainda pensam que os partos assistidos, né, instrumentalizados, são muito perigosos ou arriscados ou até mesmo violência, e a gente não julga isso, né, porque realmente é muito raro achar profissionais da obstetrícia que trabalham baseados em evidências e que sabem utilizar, quando necessário, esses instrumentos salvadores de vida. E foi muito legal dividir essa experiência com outras colegas médicas. E vamos falar mais um pouquinho aí na frente sobre a presença dos médicos nesse cenário. E depois eu dei, na sexta-feira, foi a minha aula sobre trabalho de parto prematuro. E foi muito legal, a sala foi lotada, assim, as pessoas gostaram muito. E meus professores estavam lá, né? Eu aprendi com todas aquelas pessoas que estavam lá, especialmente os meus professores diretos, como Carol Reis e Edson Borges, que foram meus professores da residência. E o Edson era o chefe da residência, e ele estava na aula e depois ele me parabenizou pela aula, disse que foi impecável, e eu fiquei muito feliz com isso, e várias pessoas também gostaram muito. E o tema do Se a Parto esse ano era sobre ciência e inovação na obstetrícia, né? Mas um dos pontos que eu falei bastante é em relação à inovação. A gente sempre quer coisas milagrosas e receitas fabulosas para a obstetrícia. Porém, a obstetrícia é uma área da medicina em que jamais a gente terá substituição para a ação humana. Então, a obstetrícia requer um cuidado muito fino, muito delicado, um olhar muito cuidadoso realmente, e observar e aprender com a pessoa que está ali, em que a gente está cuidando dela. Então, a nossa conclusão geral é que, sim, a gente evoluiu muito nas pesquisas. Hoje a gente não tem mais o porquê fazer obstetrícia baseada em achismos, baseada em experiência pessoal. Claro que a experiência conta muito, mas a gente precisa fazer obstetrícia baseada em evidências científicas, e as evidências evoluíram muito mesmo. Porém, a gente jamais vai ter tecnologias duras, né, instrumentos, aparelhos e coisas que substituem a ação humana. Então, por isso que é extremamente importante a gente participar desses grandes eventos, né? Tinham 1.500 pessoas lá para falar sobre o mesmo tema, para se abraçar muito, para trocar carinhos e experiências, para que a gente realmente entenda como que funciona o cenário da obstetrícia no país e no mundo, né? Então, a gente tem visto uma tendência crescente aí do número de cesáreas, da retirada da autonomia das mulheres em relação ao cenário do parto. E o parto existe desde que a humanidade existe, né? E a gente foi avançando aí com o avançar mesmo da humanidade, e o parto também foi criando novas estratégias e adaptações em relação à evolução humana. E a gente precisa observar essas evoluções, mas isso não quer dizer que as mulheres perderam a capacidade de parir. A gente que perdeu a capacidade de confiar nas mulheres e de confiar nos processos e de aprender a lidar com as particularidades de cada pessoa. Eu quero agradecer muito profundamente à organização do evento, ao Diego, que é enfermeiro obstetra, que me fez o convite pessoal para participar, a Dani, que faz parte da organização, que fica lá nos bastidores e faz
toda a logística, a Ana Cris, que é a idealizadora do evento, que é uma obstetriz fantástica e que eu aprendo com ela diariamente também. Então foi muito legal estar com essas pessoas ali e dividir com elas todas essas questões do nosso dia a dia e dividir com tantas pessoas a minha experiência. Eu já falei sobre os meus professores, né? Eu queria muito agradecer também ao incentivo deles, porque afinal, muitas vezes a gente tem ali uma síndrome da impostora, né? Tipo, será que eu mereço estar nesse lugar? Será que não teria outra pessoa melhor para convidar? Ou será que eu dou conta de falar sobre esse tema? E chegou um momento em que eu conversei muito com Carol, foi muito legal, a gente matou a saudade. E ela falou assim pra mim: Tainá, você precisa entender que hoje você é uma grande autoridade na obstetrícia no Brasil e que o que você faz, pouquíssimas pessoas fazem. E você precisa difundir o seu conhecimento, dividir isso com as pessoas. E eu, assim, meio insegura, né, com tudo isso, afinal, a gente sempre ouve muitas coisas e isso com certeza afeta. Então, as pessoas acham que pela minha idade ou por várias outras questões eu não tenho tanta capacidade técnica, mas ninguém melhor do que as pessoas que me formaram para dar esse feedback, e isso me deu um impulso muito grande para continuar e para seguir e para dividir o meu conhecimento com outras pessoas. E foi muito legal ter essa experiência lá com ela e conversar sobre isso também e sobre as nossas questões individuais. Então, na medicina, né, a gente tem visto aí muitas coisas acontecendo nas redes sociais, muitas pessoas falando muitas coisas, e a gente tem feito um movimento anti-picareta, e isso tem acontecido muito em outras áreas da medicina, e nós decidimos fazer aí no Cia Parto, gravar aquele vídeo que foi um sucesso, né? E a gente tem movimentado mesmo pra gente causar esse movimento não só nos profissionais, mas também nas pacientes, orientar para que elas não caiam em tantas picaretagens e em tantas coisas que a gente pode evitar. E especialmente nos profissionais, a gente precisa levar uma informação de qualidade para que eles não aprendam de orelhada, né? Para que entendam que a obstetrícia também é ciência, que não é só achismos, que não é só a experiência da pessoa que está praticando e que as pacientes merecem o melhor, né? Então é importantíssimo a gente difundir isso. Amanhã nós vamos falar mais sobre despicaretagens na obstetrícia e a gente recebeu muitos feedbacks aí, algumas pessoas ficaram chateadas, outras pessoas fizeram muitas perguntas em relação às picaretagens, porque hoje as pessoas abrem aqui uma live no Instagram e falam o que querem, cada um fala o que quer, tá? Mas é importantíssimo as pessoas procurarem informações de qualidade, baseadas em evidências científicas de verdade, porque nem tudo que se fala é certo e nem tudo que os profissionais falam também é certo. Infelizmente, alguns profissionais se utilizam da fragilidade das pessoas e da ignorância mesmo, da falta de conhecimento para falar o que querem. E a maioria das pacientes vão entender o profissional como profissional realmente. Não, essa pessoa estudou, ela sabe o que está falando e confia piamente naquilo ali. E depois isso pode virar uma grande catástrofe, né? E a gente tem vários relatos disso. Geralmente eu trago aqui para vocês alguns relatos de picaretagens. Inclusive, uma pessoa até me mandou uma mensagem falando para fazer um quadro aqui no Instagram sobre as picaretagens do dia, porque todos os dias a gente precisa desfazer picaretagens. E a gente precisa lutar contra esse cenário caótico que está a medicina, a saúde, especialmente a obstetrícia, que é a minha área, que eu posso falar sobre isso com local de fala. Então, sim, nós vamos continuar o nosso movimento anti-picareta, e é muito delicado isso, né? Porque isso envolve muitas questões. Mas
como a gente tem falado nesse movimento, nós estamos do lado dos pacientes. Nós somos guardiões dos pacientes. E a gente fez um juramento, né? E a gente prometeu e jurou que ia fazer o que há de melhor. Então, a gente vai continuar fazendo, ainda que seja muito difícil e muito desafiador para todos nós que fazemos medicina de verdade e saúde de verdade, né? E foi muito legal ver todo esse movimento lá de pessoas que estão realmente empenhadas em fazer o que há de melhor para as pacientes. O CIEParto, essa foi a 10ª edição dele. Então, ele acontece há 10 anos e começou lá só com a galerinha ali, que eram poucas pessoas, né, da humanização do parto no Brasil, desse movimento. E hoje já tomou essas proporções enormes. Só esse ano já teve 2 eventos, um no Nordeste e um em São Paulo, que foram os 2 muito grandes, realmente, com várias pessoas do Brasil e do mundo que estão em busca de melhoria para a assistência. Mas ainda assim, mesmo que sejam muitas pessoas, ainda são muito poucas em relação ao tamanho do nosso país, que é um país continental, de dimensões continentais, e a gente sabe que essa assistência de qualidade, baseada em evidências, geralmente está concentrada no Sudeste e nas grandes capitais. E essa foi uma das motivações que me fizeram procurar um interior, uma cidade que realmente precisava da minha assistência ali para fazer alguma diferença. E hoje eu sinto que eu faço diferença onde eu estou. E o meu sonho, assim, de vida é fazer com que mais e mais pessoas, mais e mais mulheres tenham acesso a uma obstetrícia verdadeiramente de qualidade e que vai mudar os desfechos maternos e neonatais. Então, foi muito legal eu conseguir falar um pouco sobre isso lá e trazer realmente inovações, estudos que mostram o quanto a gente precisa nos basear ali nos exames de pré-natal, nas interpretações dos exames, no tratamento das infecções, para que a gente previna maus desfechos na gravidez. E a importância mesmo do nosso cuidado humano, de olhar para a pessoa como uma pessoa, de trazer ali informações sobre o quadro dela, sem terrorismo, sem juízos de valor. Então isso é muito difícil achar hoje em dia, infelizmente, mas nós estamos neste movimento para fazer com que mais e mais pessoas tenham uma assistência de qualidade. É muito importante falar também que é uma novidade para vocês. Eu agora faço parte da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, que é a REUNA. Essa rede existe desde 1993, antes mesmo de eu nascer. E ela foi fundada, é uma rede pioneira aí que reuniu pessoas profissionais, não só médicos, profissionais no geral, que estão na luta pela humanização do parto e nascimento. E agora eu faço parte dessa rede, e que é uma rede do Brasil e com pessoas também do exterior que estão lutando pela melhoria do cuidado obstétrico e para retornar, né, fazer com que essas mulheres tenham acesso e que elas tenham asseguradas a sua autonomia no processo de gestação, parto e puerpério. Afinal, nós estamos tirando isso abruptamente e violentamente das mulheres. E nós que estamos na luta há muitos anos, né, apesar da pouca idade, eu estou nessa luta há mais de 10 anos, eu percebo como as coisas estão evoluindo, né? Em alguns pontos a gente melhorou muito, em outros pontos não, mas a gente não vai desistir, nós continuaremos e estamos tentando trazer mais e mais pessoas aí para o nosso lado. Afinal, uma pessoa só não dá conta de tudo, eu não dou conta de atender todo mundo, eu não dou conta de conversar com todas as pessoas que precisam ser ouvidas.
E às vezes eu passo horas e horas aqui no Instagram conversando com as pessoas e tirando dúvidas. E eu faço isso de forma gratuita e porque eu acredito como uma missão de vida mesmo levar informação de qualidade para as pessoas. Afinal, só a informação que vai nos salvar deste cenário, né? Então, estamos aí agora como membro da REUNA, Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. Isso também foi uma novidade que eu trouxe do Cia Parto e espero estar cada vez mais engajada nessa luta. Às vezes eu me sinto muito sozinha, né, aqui, e eu falo que seria muito mais fácil eu ter ficado em BH, ou ter ido para São Paulo, ou ter ido para outra cidade que eu tivesse um pouco mais de rede de apoio de pessoas que trabalham como eu. E ter vindo pra cá sozinha, na cara e na coragem, hoje eu entendo o porquê que eu tive essa coragem toda, mas racionalmente é difícil de acreditar que eu fiz isso. Afinal, é muito mais fácil estar em uma cidade em que você não é olhada como uma pessoa estranha, como uma quase criminosa por fazer o que é certo e não o que é errado. E claro que no Sudeste, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem mais pessoas que fazem o que eu faço. Então seria muito mais fácil ter rede de apoio, ter uma equipe mais bem fundamentada. Nós estamos construindo a nossa equipe aqui agora, né? Então tem pouco tempo isso. E tem pouquíssimo tempo que a gente tem acesso aqui na região a um parto respeitoso, né? E nós estamos buscando isso, nós estamos levando essa informação aos poucos para as pessoas, para deixar mais acessível, para que as pessoas entendam o que é realmente um parto, que não é tudo aquilo que nossas mães, avós passaram. A gente não precisa passar por isso e não deve realmente. Temos um caminho muito longo ainda pela frente, a gente precisa melhorar demais, mas é importante saber que estamos avançando. E nós não vamos recuar. E vamos seguindo em frente. Foi muito legal trocar ideia com várias pessoas de vários locais do Brasil conversaram com a gente. E aí a gente conseguiu ver realmente como que é a realidade de outros locais, que a gente já imagina, já sabe como é. Mas é importantíssimo trocar essas experiências pessoalmente para que a gente consiga realmente avaliar ali como que a gente pode fazer para mudar o cenário local ali onde a gente está inserido, né? Quando a gente entra na faculdade das áreas da saúde, a gente quer mudar o mundo inteiro, a gente acha que a nossa ação vai mudar o mundo inteiro, mas essa não é uma verdade, a gente não tem braço para abraçar o mundo todo e a gente não consegue realmente. Mas a gente não pode perder essa sensação e esse desejo de mudar pelo menos o mundo e a vida de cada pessoa que passa por nós, independente de onde essa pessoa seja atendida, tá? Então, quando a gente consegue entender as nossas micro-regiões, nossos micro-universos ali, das nossas instituições, do nosso ambulatório, do nosso consultório, quando a gente consegue entender que fazendo a diferença na vida daquela pessoa, ela vai lembrar da gente de uma forma positiva para o resto da vida dela e a gente vai impactar as próximas gerações, afinal, o parto é um cenário em que a gente está trazendo uma nova vida ao mundo. E como essa vida será recebida nesse mundo nosso, diz muito sobre como essa pessoa vai ser futuramente. E como que esta mãe, essa pessoa que pariu, vai contar para esta criança como foi a experiência do nascimento dela. Isso também diz muito, né? A nossa liberação das cascatas hormonais ali no parto, que fazem com que a gente tenha o vínculo com esse bebê, com essa família, que seja criado ali no momento do nascimento. Quando a gente respeita e favorece esse acontecimento, nós estamos fazendo revolução. Nós estamos proporcionando para essa família uma experiência impagável. Então, a gente precisa entender que o nosso papel é extremamente importante e fundamental para a sociedade,
né? E a gente realmente não vai fazer essa mudança tão drástica assim como a gente gostaria, mas o que a gente pode fazer é importantíssimo que a gente faça aos pouquinhos, né? Trabalho de formiguinha mesmo, como eu sempre digo, falaram aqui. Tem algumas perguntas, depois eu vou tentar ler e responder, tá bom, gente? E o trabalho de formiguinha é real, né? Então, todo dia é um pouquinho, 1% ali. A gente não vai conseguir fazer uma transformação drástica de uma hora para outra, mas só das pessoas terem consciência sobre o que é violência, sobre o que é bom, o que é ruim, o que mudou, o que não mudou. E o que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Então, nós precisamos de humildade para entender que as evidências científicas e a ciência ela é mutável. A obstetrícia não é uma ciência exata. E o que é legal, maravilhoso hoje, muito estudado, né, e comprovado cientificamente, amanhã pode não ser. Então, essa atualização precisa o quê? Ser contínua, para que a gente realmente esteja a par do que está acontecendo, das evoluções dos estudos, das evidências científicas. Então, é muito, muito importante mesmo manter essa atualização. Por isso que eu faço questão de ir ao CIEPARTO todo ano, né? Porque ali... Só um minutinho. O CIEPARTO, ele é um congresso multiprofissional de todos os profissionais que trabalham com obstetrícia. Não é só para médicos, inclusive nós precisamos falar sobre isso. E o CIEPARTO, ele não tem financiamento da indústria farmacêutica. O que significa isso? Significa que a maioria dos congressos brasileiros, do estado, da Bahia, de Minas Gerais, né? Todos esses congressos aí que a galera frequenta é patrocinado pela indústria farmacêutica. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Eu sei como funciona, tá? Eu já fui em congressos patrocinados e fui uma vez para nunca mais. Afinal, as palestras são realmente patrocinadas pela indústria farmacêutica e com informações muito enviesadas. E não é essa a medicina que eu acredito e pratico. Então, o CIEPARTO é um dos únicos congressos médicos e da área da saúde e da obstetrícia que eu confio e frequento em toda essa jornada, porque ele não tem patrocínio. Tá? Todas as pessoas que estão ali estão em prol de um mesmo objetivo, que é o compromisso com a ciência, única e exclusivamente. Então, a gente não tem tantas questões envolvidas nesse sentido, que eu acho muito sério a gente envolver patrocínios, né, da indústria farmacêutica em congressos de saúde, porque a gente sabe o quanto isso pode ser danoso para a saúde das pessoas. Afinal, o profissional vai para o congresso para se atualizar, mas vai se atualizar com informações com vieses ali, né? Financeiros mesmo. Então, por isso que eu vou ao CIEPARTO e defendo, e eu aprendo demais ali com todas aquelas pessoas. Eu não vou só esse ano, né? Agora, essa vez que eu fui, eu não fui só para palestrar, eu fui para ser aluna também. Então, eu também fiquei sentadinha lá, assisti todas as palestras, conversei com um monte de gente, trocamos um monte de ideias e de ideais também, né? E de planos para o futuro e o que fazer para melhorar a assistência no lugar que a gente está. Eu ia dormir de madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, conversando ali e trocando experiências. Então, foi muito, muito legal. E um dos pontos que eu acho que a gente precisa melhorar muito é porque o CIEPARTO é pouquíssimo frequentado por médicos e médicas. E nós temos um ponto muito importante aí, né, na obstetrícia. Afinal, os médicos, eles sempre acham que sabem tudo, que não precisam se atualizar, ou que ter uma assistência multiprofissional é errado. Afinal, o médico que sabe tudo e que manda na equipe,
e não sabe trabalhar mesmo com a equipe multidisciplinar, e isso é extremamente perigoso, não só para a obstetrícia, mas para a medicina no geral. Então, a falta de médicos no CIEParto sempre me deixa assustada. E eu consegui trocar uma ideia com alguns médicos e médicas lá, que são pessoas que geralmente já fazem parte dos grupos que a gente já participa, afinal são poucos no Brasil que fazem o que a gente faz, mas estamos aí nessa luta mesmo para fazer com que mais médicos entendam a importância de participar de eventos como esse e de se atualizar. Afinal, nós precisamos ter humildade para entender que para cuidar de uma pessoa, a gente precisa estar igualmente ali com ela e tratar de igual para igual e se colocar no lugar dessa pessoa. Então, eu gostaria de ser tratada na minha gestação como eu trato as minhas pacientes. E ontem mesmo, conversando com uma aluna no plantão, porque eu já cheguei, já fui pro plantão, hoje eu já fiz ambulatório, então a vida continua, eu já cheguei no olho do furacão, né? Então, assim, deu uma baixada na euforia, porque plantão é aquela coisa caótica, e o ambulatório pré-natal de alto risco, muitos casos dificílimos, e muitas situações de picaretagem, né, que a gente precisa lidar todos os dias, e isso traz uma angústia, realmente. Eu também fico extremamente angustiada. Todos os meus alunos sabem, e eu também falei sobre isso no congresso, sobre a importância da minha terapia ser às quartas-feiras, estrategicamente pós-plantão e pós-ambulatório, pré-natal de alto risco, porque é tanta coisa que a gente precisa lidar e eu não consigo não me colocar no lugar das pacientes. Muitas vezes eu levo para mim o que eu vivo ali com elas e o que elas vivem, né? E o quanto é difícil mesmo. E isso me atravessa de várias formas e eu faço terapia para lidar com todas essas coisas e para não ter a estratégia de me afastar demais para me proteger. Então eu prefiro manter a minha sensibilidade e ter apoio para lidar com isso, para que eu esteja mentalmente forte também para conseguir ajudá-las de uma forma melhor. Mas que não é fácil fazer isso, não é mesmo. E ontem mesmo eu falei com uma aluna, falei, olha, as pacientes que eu trabalho, que passam por mim, recebem o melhor tratamento. Elas vão receber o que há de mais atual. E eu não aceito que elas recebam menos do que isso. Afinal, está disponível para todas, né? Então, às vezes a gente acha que o que há de mais atual é a vitamina mais cara, é o Orgestan Gold de R$180. Não é isso que é a melhor evidência, que é o melhor tratamento que a gente pode oferecer para a maioria das pacientes, não só do Brasil, como do mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde serve para isso, para padronizar a assistência, para que todas as mulheres do mundo inteiro tenham assistência de qualidade, tá? E não é a vitamina da moda, não é a enoxaparina psicológica que vai mudar esses desfechos na grande maioria das vezes. Amanhã a gente vai falar mais sobre as picaretagens. Eu vou listar aqui todas as picaretagens que a gente falou nos vídeos e vamos falar de uma por uma para que vocês também tenham conhecimento disso, né? E a gente consiga cada vez mais difundir essa informação baseada em evidências. Mais um ponto que eu percebi lá no CIEParto é que muitas pessoas estão muito desestimuladas em praticar a obstetrícia de verdade. Afinal, é difícil nadar contra a maré a vida inteira. Então, eu vejo meus professores e as pessoas que estão no cenário da humanização do parto e nascimento desde antes de eu nascer, há mais de 30, 40 anos, e o quanto eles estão cansados, né? Alguns já se aposentaram, obviamente. E esse também é um ponto que a gente observa muito nos profissionais da assistência humanizada, da assistência baseada em evidências. Eles têm a consciência de parar. Então, muitos colegas não têm essa consciência de, já estou com X idade, não dou conta mais, vou parar. Então, eles continuam achando que precisam continuar trabalhando e fazendo a mesma coisa que eles faziam há 40 anos atrás.
Enquanto os profissionais que eu tive contato lá, que foram meus professores, alguns já pararam de trabalhar, né? Eles têm consciência disso. Não, já cheguei no meu limite, tá tranquilo, preciso parar de trabalhar. É o melhor que eu posso fazer, não só por mim, mas pelos pacientes. Então, ter essa consciência também é um ponto muito importante de cuidado com o próximo. E eu aprendo muito com eles, né? Sobre como ter mesmo essa visão, assim, de cuidado com as pessoas que merecem o melhor mesmo. Não é por causa disso que eles param de se atualizar, eles continuam indo no congresso, né? E continuam falando da experiência deles e discutem casos. Então, assim, isso é extremamente importante. E muitas pessoas estão desestimuladas, muitas pessoas não conseguem ficar nos interiores e acabam migrando para BH, São Paulo. Eu conheci uma enfermeira obstétrica que ela é daqui de Ilhéus e mora em São Paulo. E ela fala que não tem medo de voltar, porque o cenário daqui era caótico e catastrófico e ela tem medo de voltar. Assim como a enfermeira obstétrica que é lá do Sofia Feldman, onde eu formei, que também é daqui da região, e tem medo de voltar. Então, há perseguição, sim, há violências institucionais, sim. Então, a gente também precisa estar muito firme para manter fazendo o que é certo e confiar nos nossos ideais, confiar no que a gente acredita e praticando uma obstetrícia verdadeiramente de qualidade. O que eu tenho a dizer para essas pessoas é que elas não podem desistir e a gente precisa delas em todos os lugares do Brasil, desde lá da cidadezinha de 3.000 habitantes no interior até as grandes capitais. E não é porque é São Paulo, Rio, BH que não tem problemas, eles têm também. Obviamente os problemas deles são totalmente diferentes dos nossos, então cada um tem as suas questões, a gente sempre busca evoluir, melhorar e levar uma assistência digna e de qualidade para as pessoas. Então, o que eu tenho a dizer para os colegas que estão me assistindo, que estão chegando aqui agora, é que não desistam da obstetrícia, não desistam dos seus ideais, não desistam de fazer o que é certo, porque as mulheres e as próximas gerações precisam de nós. Então, a gente precisa se fortalecer, criar realmente esses laços, nossas comunidades, para que a gente continue firme e forte na nossa luta, sendo guardiões das mulheres e desses bebês que estão chegando. E eu sempre digo que podem contar comigo nessa trajetória, porque eu sei o quanto é difícil, eu passo por isso também todos os dias. E é por causa disso que eu decidi divulgar e ampliar aí para quem quiser e quem quiser acessar o meu conhecimento. E eu compilei, né, a minha assistência, gastei 3 meses de revisão de literatura. Então, eu fiquei 3 meses ali revisando a literatura mais recente disponível para construir uma prática sistematizada para que eu conseguisse levar para as pessoas uma forma prática de aplicar a obstetrícia. Né? Eu resumi toda a literatura, a maioria da literatura, não que é impossível, mas a maioria da literatura mais atual disponível para levar para os colegas como que eu faço na prática, o que fazer em determinadas situações, como fazer um pré-natal de qualidade, como informar as mulheres, como tomar condutas frente a emergências, a situações desafiadoras, para que essas pessoas tenham acesso rápido ali a essas informações e consigam realmente aplicar. Porque às vezes é difícil a gente conseguir parar para estudar, fica emendando um plantão atrás do outro, às vezes os estudos estão em inglês, ou o livro é grande demais, ou o artigo tem não sei quantas páginas. Então eu fiz isso. Eu tive todo esse trabalho de revisar toda a literatura e compilar isso em um curso online para essas pessoas. Tainá, mas por que você fez isso? Você é doida? Não, eu não sou doida. Eu só acredito que as pessoas precisam se atualizar e que elas precisam de apoio. Não adianta a gente falar, não, você precisa se atualizar e ela ter que se deslocar de lado, não sei da onde, para ir para São Paulo, gastar um dinheirão, ir no congresso, hospedagem, não ter com quem discutir. Na grande maioria das vezes não adianta a gente soltar uma informação
uma aula gigante, que é o tema que eu apresentei lá, eu precisei apresentar em 30 minutos, né? Tudo bem que eu passei um pouco, eu sempre passo, mas é um tema muito complexo. Eu consegui resumir e mostrar os principais pontos, mas muitas vezes gera dúvidas, né? E a gente não tem com quem discutir. E às vezes nós somos a única pessoa na nossa cidade que faz um trabalho bem feito. E além de já ser perseguida e de sofrer retaliações, a gente não tem com quem conversar. Então esse é mais um ponto que eu percebi que poderia fazer a diferença aí para os profissionais. Então nós também temos um grupo de apoio, né, em relação a isso, a discussão de casos, especialmente casos desafiadores, para falar também sobre as perseguições, isso é muito importante. Hoje eu posso dizer que eu não tô mais sozinha em Ilhéus, já chegaram pessoas muito legais, muito boas aqui pra gente dividir essa assistência, e isso é muito importante. Afinal, eu também preciso de descanso, eu não vou dar conta de tudo, e estou muito feliz com a nossa evolução aqui. Nós caímos muito a nossa taxa de cesáreas, de mortalidade materna e neonatal, então estamos fazendo um excelente trabalho, nós temos muito a melhorar ainda, mas estamos no caminho. E eu quero dizer novamente para os profissionais não desistirem, que podem contar comigo nessa jornada, né? As inscrições para o Obstetrícia Raiz estão abertas só até amanhã. E eu dei uma semana aí de desconto, não estou vendendo esse curso com o valor cheio, nós temos um desconto, mas esse desconto vai só até amanhã, onde a gente vai encerrar as vagas para a nossa nova turma. E as aulas são todas gravadas, são aulas curtas, algumas são um pouquinho mais longas, mas geralmente são aulas curtas com informações muito claras e objetivas para que as pessoas realmente consigam aplicar e acessar de forma rápida ali no plantão, né, na assistência no consultório. E essa é a minha finalidade, de divulgar mesmo a literatura científica, divulgar a verdade, a obstetrícia sem picaretagem. E a gente já tá cansado, a gente já passou por tantas coisas. Eu nasci de um parto extremamente violento, minha mãe teve 2 partos extremamente violentos. E é isso que me move, eu acho que as pessoas não merecem passar por isso. E a gente só vai mudar esse cenário quando os profissionais entenderem a importância de mudar a sua prática. E podem contar comigo, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém. Eu também já fiz coisas que hoje eu não concordo e não faço. E é para isso que existe, né, a atualização, para que a gente pare de fazer o que é errado e faça o que é certo. E é isso. Ah, mas nossa, eu sempre fiz assim, sempre vou fazer. Isso aí a gente chama de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E isso, a pessoa que fala eu sempre fiz assim, sempre vou fazer, já é uma red flag aí, uma bandeira vermelha pra gente pular fora. Porque quantas vezes eu precisei falar pra paciente, olha, vamos mudar aqui a conduta, porque mudou, né? Saiu um novo estudo que mostrou que o que a gente estava fazendo não era legal e agora a gente sabe que o melhor a se fazer é esse. Então a gente vai mudar e tá tudo bem. Quantas vezes eu precisei falar, olha, isso daqui eu preciso recordar, eu não tô lembrando direito como é que faz esse tratamento ou a dose dessa medicação, ou o seu caso é muito delicado, eu preciso realmente rever isso, no retorno a gente conversa melhor. Então é importante a gente ter essa humildade e mostrar para a paciente também que nós somos uma pessoa. Não dá para caber tudo dentro da nossa cabeça e às vezes a gente precisa realmente discutir, rever as condutas, voltar atrás e lá na frente e tá tudo bem, tá? Desde que a gente não se posicione como um Deus supremo, sabedor de tudo, a pessoa vai entender que a gente está buscando o melhor para ela. E eu espero muito que as pessoas, os profissionais, entendam o quanto isso é importante, tá? E o meu direct está aí aberto, é só até amanhã, então a gente não vai ampliar aí as vagas. A gente deve abrir outra turma mais pra frente, mas eu sugiro que já entrem agora, afinal a mudança precisa ser feita para ontem. E por esse valor eu não sei se vai acontecer de novo, afinal eu só abaixei o valor por causa do Ciaparto que me revirou inteira aqui, né, e me fez entender que eu preciso realmente difundir isso para mais pessoas e que não pode ficar só guardado para mim.
e que outras mulheres precisam ter acesso a isso. Então, a minha parte eu tô fazendo, tá? E espero que vocês também façam a parte de vocês e contem comigo aí nessa jornada. Podem me mandar direct se tiver alguma dúvida sobre o curso, sobre os módulos, sobre como acessar. Eu estou à disposição para conversar sobre isso. E, novamente, as vagas se encerram amanhã. Eu vou ler aqui, alguém fez alguma pergunta mais cedo. Vou dar uma lida aqui para responder. Deixa eu ver se eu acho. Perguntaram como faz para agendar consulta comigo. Para agendar consulta, me manda uma mensagem aí no direct que eu mando o link para o agendamento. Tem o link na bio do meu Instagram também, na descrição. É só clicar lá e agendar, tá? Então, mas eu posso mandar também isso, bem tranquilo assim para agendar. Falaram do morfológico. Uma pessoa respondeu que não precisa de pedido para fazer o morfológico, mas é importante fazer com uma pessoa que saiba o que tá fazendo, tá, gente? Então, assim, existem muitos picaretas fazendo ultrassom. Infelizmente, essa é a verdade. E muitas vezes as pessoas, o morfológico ele tem uma data, né? É de 11 a 14 semanas que a gente precisa fazer o morfológico de primeiro trimestre. Então, às vezes a pessoa tá desesperada e faz com a primeira pessoa que ela acha que tem vaga, e às vezes não adianta nada, porque é um morfológico mal feito. E às vezes a gente precisa pedir para repetir. E eu peço, não tem jeito. Então, o ideal é realmente marcar uma consulta para que a gente converse sobre os fatores de risco, para que a gente avalie realmente a melhor pessoa, o melhor lugar, ou dê indicações de lugares para fazer um ultrassom sem picaretagem. O morfológico é extremamente importante, né, para diagnóstico precoce de malformações e para rastreio de pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal. Então, é um exame muito importante e não deve ser feito com pessoas que não são especialistas nisso. Olha, pessoas falando que estão ansiosas pela consulta. Eu adoro quando vocês marcam as consultas e já me conhecem daqui do Instagram. E isso facilita demais. Eu falo que a gente já tem uma proximidade, vocês já sabem minha forma de trabalhar, já sabem minha forma de me comportar, né? E isso é muito importante porque eu faço questão de não esconder nada sobre mim. Então, as pessoas que me procuram já sabem como eu sou e isso facilita muito a nossa comunicação, tá? Então, eu também te aguardo, Julie. Vai ser ótimo te atender, vai ser um prazer cuidar de você, tá? Não conseguiu vaga antes do dia 18/11. Realmente, a gente sempre tem falado para agendar com antecedência, porque está difícil mesmo conseguir vaga. E isso muito porque minha consulta, gente, é 1 hora de consulta, não tem jeito. A gente conversa sobre tudo e eu sou detalhista. Alguns pacientes falam que eu sou investigadora e sim, eu sou investigadora, afinal a escuta faz parte de um atendimento de qualidade. A gente não tá ali só pra te ver e oi, tudo bem, tudo, vou ouvir o bebê, pesar, medir, ver a pressão e ir embora. A gente tá ali para realmente fazer diferente, fazer o que tem que ser feito, ouvir você, avaliar os fatores de risco, né? E fazer um gerenciamento total aí dos riscos da gravidez. Então, por isso que é realmente difícil, eu tenho poucos horários no dia, eu não atendo 20, 30 pessoas no dia, não tem como. E eu também preciso descansar, né? Então, a consulta tá sendo um pouquinho mais pra frente mesmo. Tenho medo da questão da trombose, uma vez que já fiz tratamento. Precisa marcar o pré-natal para ontem, realmente. Isso daí é um fator importante que a gente precisa avaliar.
Na verdade, quem te procura vai justamente pelo que você é. E eu acho isso muito legal. Eu sou uma pessoa, tá? Eu não sou um robô, eu não sou um fantasminha de jaleco, eu sou uma pessoa e eu faço questão que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa que cuida de outras pessoas. Então eu também tenho as minhas questões, eu também tenho as minhas necessidades, medos, angústias, choro também bastante, inclusive, sou muito emocionada. Então eu faço questão de que as pessoas entendam isso e que já cheguem sabendo que eu não sou mais do mesmo. Eu não sou uma médica como as médicas que vocês estão acostumados. Então, para que ninguém se assuste, né? Ainda assim, as pessoas se assustam, falam: nossa, achei que você era mais alta, nossa, te imaginei diferente, achei que você era mais velha. Então, eu sou esta pessoa aqui mesmo, e é isso, tá? Sempre buscando fazer o melhor. Então tá, gente, muito obrigada pela companhia, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas experiências aí no Cia Parto, que realmente foi muito emocionante. Eu vou demorar um tempo ainda para elaborar tudo isso que eu vivi ali, tantas pessoas legais que eu conheci, tantas trocas que tivemos. Tô aguardando as fotos oficiais para eu postar aí para vocês. E profissionais da saúde que estão aqui, têm interesse no curso e querem fazer obstetrícia de verdade, podem me chamar aí no direct que eu vou conversar com vocês, com todo mundo. Até amanhã, nossa venda, nossa oferta vai se encerrar amanhã 23h59. Então, nós temos um pouco mais de 24 horas para que você se decida em que lado você quer estar. Isso, vaga só para 28/11. Sim, eu vou te sugerir para mandar mensagem, e se você tiver alguma, quiser que seja antes disso, para avisar que talvez alguém desiste da consulta ou não pode ir ou tem alguma intercorrência, e elas podem te mandar mensagem para ver se você consegue ir antes, tá? Mas não deixa de falar não. As meninas são meus braços direito e esquerdo, eu não sei o que seria de mim sem elas. E eu sempre digo aqui que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado. Então, não tratem mal as pessoas que me ajudam, pelo amor da deusa. Sejam educadas e entendam que é o trabalho delas e elas estão fazendo o melhor que elas podem, assim como eu também. Não tem como eu atender todo mundo para ontem, mas elas sempre fazem o que é possível ali com os horários disponíveis, tá certo? Então, boa noite. Amanhã nós vamos falar de picaretagens, tá? Não percam que nós vamos falar sobre todos os pontos que a gente falou nos vídeos lá das picaretagens da obstetrícia. Se vocês quiserem mandar também aí sugestões de picaretagens ou dúvidas se é picaretagem ou não, podem mandar no direct, que amanhã nós vamos conversar sobre isso, certo? Beijo e até amanhã.